Fala, meus queridos! Bom revê-los por aqui mais uma vez. Hoje nós estamos iniciando uma série de vídeos para resolver questões de biologia que já foram objetos da prova do Enem, tá? Dessa vez de maneira agrupada por tema, ok? Neste primeiro vídeo, nós vamos trabalhar as questões que caíram nas provas do Enem, abordando os componentes orgânicos das células. Então, para a gente entender um pouquinho qual é a proposta desse trabalho, de como nós vamos conduzir esse trabalho, antes da gente iniciar a resolução de cada bloco de questões, nós vamos fazer uma retomada rápida no assunto em que a questão está centrada, né? Só para refrescar a ideia de vocês, trazer esses conceitos mais à tona, tá ok? Então eu queria convidá-los para me acompanhar nessa próxima lâmina, nesse próximo slide. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é falar um pouquinho sobre enzimas, tá? Lembrando que para vocês que as enzimas, elas não são nada mais nada menos do que proteínas de função catalisadora, tá? E o que é uma função catalisadora? É quando aquela proteína, no caso a enzima, acelera a velocidade de uma reação bioquímica. Ela facilita com que a reação se processe no ambiente celular, tá? Fica sempre bem atento quando se trata de enzimas, que por elas serem catalisadoras, tá? Ter função catalisadora, elas não são consumidas durante a reação, ok? Isso é uma propriedade dos catalisadores. Eles entram na reação, ajudam a ocorrência dessa reação e saem no final completamente ilesos, ou seja, eles se recuperam no final dessa reação. Um outro ponto importante que a gente precisa relembrar sobre enzimas é que elas são altamente específicas para os seus substratos. Elas atuam sobre substratos, né, de forma altamente específica. Esse nível de especificidade é tão alto que a gente chama isso de modelo chave-fechadura. Ou seja, cada enzima atua única e especificamente sobre o seu substrato, ok? Outro ponto também importante da gente lembrar é que existem alguns fatores que influenciam no funcionamento das enzimas, como, por exemplo, o pH, né? O potencial hidrogênio iônico. Cada enzima tem um pH ideal de atuação. Tem algumas enzimas que atuam melhor em pHs ácidos, outras em pHs alcalinos e outras dentro da faixa de neutralidade, tá? Mas cada enzima tem o seu pH ideal de atuação, ok? Um outro fator que interfere no funcionamento dessas enzimas é a temperatura. Isso aqui é uma regrinha bem fácil de entender. Se eu aumento demais a temperatura de um sistema, a tendência é que a enzima desidrate, né, desnature, por ser uma proteína. Uma vez desnaturada, ela muda a sua estrutura espacial e, consequentemente, altera a sua função. Então, as enzimas também possuem temperaturas ideais de funcionamento, mas, em regra geral, acima de 40 graus Celsius, a maior parte das proteínas desnaturam e perdem suas funções. Então, o aumento da temperatura tende a invalidar a função enzimática, ok? E um terceiro elemento que funciona também como influenciador da ação enzimática é a concentração do substrato, que mexe na velocidade da reação, ok? Então, nós temos aí um panoramazinho geral, só para a gente entender e relembrar alguns pontos básicos sobre as enzimas. E vamos agora, então, resolver essa primeira questão. Acompanhe aqui comigo, questão do Enem 2002. O milho verde, recém-colhido, tem um sabor adocicado. Já o milho verde comprado na feira, 1 ou 2 dias depois de colhido, não é mais tão doce, pois cerca de 50% dos carboidratos responsáveis pelo sabor adocicado são convertidos em amido nas primeiras 24 horas. Para preservar o sabor do milho verde, pode-se usar o seguinte procedimento em 3 etapas. Descascar e mergulhar as espigas em água fervente por alguns minutos, resfriá-las em água corrente e conservá-las na geladeira. Percebe que ele te deu 3 passos aí, ó. Ele descasca a espiga, mergulha em água fervente por alguns minutos, depois ele resfria em água corrente e depois conserva na geladeira. A preservação do sabor original do milho verde pelo procedimento descrito pode ser explicado pelo seguinte. Então, vamos ver a alternativa da letra A. O choque térmico converte as proteínas do milho em amido. Aí, olha só, pessoal, vamos logo começar a ficar bem atento com isso. O choque térmico converte as proteínas do milho em amido. Converter proteínas em amido. Isso aí já, né, é extremamente
chamativo, porque proteína é uma categoria de composto bioquímico que não tem nada a ver com o amido. As proteínas são polímeros de aminoácidos. O amido é polímero de açúcar, de glicose. Tá? Então, não existe como você converter proteína em amido, o que invalida a alternativa da letra A. A água fervente e o resfriamento impermeabilizam a casca dos grãos de milho, impedindo a difusão de oxigênio e a oxidação da glicose. Tá? Então, a água fervente e o resfriamento impermeabilizam. Aí, queridos, também tem uma pegada um pouco esquisita, né? A água, nesse processo, não vai impermeabilizar a casca do milho. Então, a gente também desconsidera aí, né, essa letra B como alternativa de resposta. A letra C está dizendo assim, ó, as enzimas responsáveis pela conversão desses carboidratos em amido são desnaturadas pelo tratamento com água quente. Olha, aí aparece algo interessante. Enzimas desnaturadas pelo tratamento com água quente, tá? Bem alinhado com a proposta do que ocorreu lá em cima. As enzimas responsáveis por converter carboidrato em amido na presença da água quente são desnaturadas, impedindo assim, portanto, né, que o amido seja formado e mantendo o sabor adocicado do milho. Por enquanto, a letra C está se comportando como uma provável resposta, mas vamos dar uma olhada nas demais letras. Micro-organismos que, ao retirarem nutrientes do grão, convertem esses carboidratos em amido, são destruídos pelo aquecimento. Então, também é uma questão um pouquinho esquisita, né? Meio esdrúxula, porque não existe essa participação desses micro-organismos no processo. E a letra E está dizendo que o aquecimento desidrata os grãos de milho, alterando o meio de dissolução no qual ocorreria espontaneamente a transformação desses carboidratos em amido. O processo de conversão de carboidrato em amido não é um processo espontâneo, é um processo mediado por enzima. Então, portanto, para essa questão, a alternativa mais sóbria para resolvê-la é realmente a opção da letra C, ok? As enzimas responsáveis pela conversão dos carboidratos em amido são desnaturadas pelo tratamento com água quente. Tranquilos com essa ideia? Então, vamos para a próxima questão. Enem 2006. Olha que interessante. Os efeitos dos anti-inflamatórios estão associados à presença de inibidores da enzima chamada ciclooxigenase 2, que a gente vai tratar de agora em diante por COX-2. Essa enzima degrada substâncias liberadas de tecidos lesados e as transforma em prostaglandinas pró-inflamatórias, responsáveis pelo aparecimento de dor e de inchaço. Só relembrando para vocês, quando a gente fala de um processo inflamatório, ele cumpre necessariamente 5 passos: dor, calor, rubor, exudado e perda de função. Desses 5, 2 são mediados por essas prostaglandinas, que é o que, pessoal? A dor e o inchaço, que resulta do exudado, da liberação de líquido para o tecido, que faz o tecido inchar, tá? Os anti-inflamatórios produzem efeitos colaterais decorrentes da inibição de uma outra enzima, a COX-1, responsável pela formação de prostaglandinas protetoras da mucosa gastrointestinal. O esquema a seguir mostra alguns anti-inflamatórios com seus nomes genéricos, né? As setas indicam a maior ou menor afinidade dessas substâncias pelas duas enzimas. Então, observa que coisa interessante, ó. Aqui em cima eu tenho o piroxicam, tá? E aqui embaixo eu tenho esse outro medicamento, tá? Que é o rofecoxib. Então, olha bem que interessante. As setas estão mostrando que o piroxicam, aqui em cima, tem baixa afinidade pela COX-2, tá? E alta afinidade pela COX-1. Ok? Então, esse é o sentido de leitura desse esquema. O piroxicam, ele tem alta afinidade pela COX-1 e baixa afinidade pela COX-2. Aí vem a pergunta e diz assim: com base nessas informações, é correto concluir que, letra A, preste atenção, o piroxicam é um anti-inflamatório
que mais pode interferir na formação de prostaglandinas protetoras da mucosa gastrointestinal? Olha, isso está fazendo bastante sentido, porque quando eu olho para o piroxicam, eu estou vendo que ele tem uma capacidade muito alta de interagir com a COX-1, que é a enzima responsável pela formação das prostaglandinas protetoras da mucosa gastrointestinal. Isso significa dizer que o piroxicam, interagindo com a COX-1, proíbe, dificulta a produção das prostaglandinas que protege a mucosa gastrointestinal. Por enquanto, essa alternativa aqui está muito bacana. Vamos ver a B. O rofecoxib é o anti-inflamatório que tem a maior afinidade pela enzima COX-1. Olha, ele tem a menor afinidade pela COX-1 e não a maior. Então a letra B não faz sentido. A aspirina tem o mesmo grau de afinidade pelas duas. Olha a aspirina aqui, ó, logo abaixo do piroxicam. A aspirina tem a mesma afinidade pelas duas? Não, né? A aspirina tem alta afinidade pela COX-1 e baixa afinidade pela COX-2. O diclofenaco, pela posição que ocupa no esquema, tem sua atividade anti-inflamatória neutralizada pelas duas enzimas. Olha, o diclofenaco, pela posição que ele ocupa no esquema, observa que ele está bem no meio desse esquema, tá? Tem sua afinidade anti-inflamatória neutralizada pelas duas enzimas. Não, né? Ele atua de forma muito próxima, muito parecida com as duas enzimas, tá? E por último, o nimesulide apresenta o mesmo grau de afinidade pelas COX-1 e COX-2. Nimesulide está aqui, ó. Ele tem mais afinidade pela COX-2 e menos afinidade pela COX-1. Então, portanto, analisando todas as alternativas com base no esquema fornecido, a opção de resposta realmente é a letra A, ok? O piroxicam é o anti-inflamatório que mais pode interferir na formação de prostaglandinas protetoras da mucosa gastrointestinal. Por que mesmo? Porque ele tem uma alta afinidade pela enzima COX-1 e se ligando a ela, ele neutraliza a ação dessa enzima. Ok? Proibindo, portanto, a biossíntese das prostaglandinas protetoras da mucosa gastrointestinal. Perfeito? Então vamos mais adiante. Nesse esquema, eu queria que você olhasse com muita atenção aqui comigo. Ó. Nós vamos falar um pouquinho sobre as vitaminas, tá? E vamos dividir as vitaminas em dois grandes grupos, as hidrossolúveis e as lipossolúveis, ok? As hidrossolúveis, que são solúveis em água, se dividem em vitamina C e vitaminas do complexo B, tá? Já as vitaminas lipossolúveis são essas aqui, ó, as vitaminas A, D, K e E, ok? São as vitaminas lipossolúveis, ou seja, solúveis em lipídios. Para eu absorver a vitamina lipossolúvel, ela tem que se dissolver nas gorduras para poder ser absorvida pelo nosso organismo. E não esqueçam de um detalhe muito importante quando a gente fala de vitaminas, tá? Eles são micronutrientes indispensáveis ao funcionamento da célula e do organismo. Então, portanto, as vitaminas são vitais, ok? Então, vamos mais adiante aqui para a gente ver as questões que vêm na sequência. Enem 2005. A obesidade, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia, começa a preocupar especialistas no Brasil. Os últimos dados da pesquisa de orçamentos familiares realizada entre 2002 e 2003 pelo IBGE mostram que 40,6% da população brasileira estão acima do peso, ou seja, 38,8 milhões de adultos. Desse total, 10,5 milhões são considerados obesos. Várias são as dietas e os remédios que prometem um emagrecimento rápido e sem riscos. Há alguns anos foi lançado no mercado brasileiro um remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a ação das lipases, enzimas que aceleram a reação de quebra de gorduras. Sem serem quebradas, elas não são absorvidas pelo intestino e parte das gorduras ingeridas é eliminada com as fezes. Como os lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende a emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contraindicações, pois a gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Além do mais,
podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K, ok? Pois, aí a pergunta, por que isso ocorre, né? Essas vitaminas, por serem mais energéticas que as demais, precisam de lipídios para sua absorção. Olha só, pessoal, as vitaminas não cumprem papel energético, tá? A função da vitamina não é fornecer energia. A vitamina se envolve em outros processos, como a ativação de enzimas, tá? E cofatores, ou melhor, coenzimas, né? Que são indispensáveis à ativação de determinadas enzimas e, portanto, importantes no metabolismo celular. Então, elas não são de função energética. A letra B, a ausência de lipídios torna essa absorção das vitaminas desnecessárias. Se liga bem, pessoal. As vitaminas, o nome já está dizendo, são vitais. Então, elas não podem ser desnecessárias. Então, letra B também não faz sentido. Essas vitaminas reagem com o remédio, transformando-se em outras vitaminas. Essa é uma daquelas alternativas meio esdrúxulas, né? Elas reagem com o remédio, se transformando em outras vitaminas. Não faz muito sentido também. A letra D. As lipases também desdobram as vitaminas para que estas sejam absorvidas. Um pouco estranho aí essa proposta, né? E a letra E está dizendo, essas vitaminas se dissolvem em lipídios e só são absorvidas junto com elas. Faz todo sentido o que está aqui na letra E, porque as vitaminas A, D, E e K são lipossolúveis. Precisam ser diluídas em lipídios para serem absorvidas pelo nosso organismo. Portanto, para essa questão, a alternativa correta, letra E. Beleza aí? Vamos dar uma olhadazinha rápida agora nos carboidratos ou açúcares. Se liga bem, ó. Eu classifico os carboidratos em 3 grupos principais. Os monossacarídeos, tá? Que tem fórmula geral CH2ON, ou seja, o próprio nome já está dizendo, né? Carboidrato significa carbono hidratado. Na molécula, para cada átomo de carbono, eu tenho uma molécula de água. Esse N que aparece aqui, ó, destacado aí, que eu botei agora uma marcaçãozinha amarela, ele varia de 3 para cima. Se esse N for 3, eu tenho uma triose. Se ele for 4, eu tenho uma tetrose. Se ele for 5, eu tenho uma pentose. Se for 6, uma hexose e assim sucessivamente, tá? Então, essa é a regrinha que a gente utiliza para classificar os monossacarídeos em trioses, tetroses, pentoses, hexoses e assim vai. As pentoses são, juntamente com as hexoses, são as mais importantes. As pentoses, porque estão envolvidas em estruturas importantes da célula, né? De moléculas importantes da célula, como, por exemplo, a ribose, que entra na constituição dos nucleotídeos de RNA, e a desoxirribose, que entra na constituição dos nucleotídeos de DNA, ok? Já as hexoses se destacam pelo seu papel energético, né? São os principais açúcares consumidos dentro da célula para fornecer energia para os processos biológicos, ok? Um outro grupo de classificação são os oligossacarídeos. Esses oligossacarídeos, os mais famosos são os disacarídeos. O que é um disacarídeo? É quando eu pego 2 monossacarídeos e ligo um no outro por uma ligação glicosídica. Tá? A união glicosídica é a ligação entre duas moléculas monossacarídicas. Tá? Quando eu ligo vários, né, eu dou origem a um polissacarídeo. E dentro do grupo dos polissacarídeos, nós destacamos, né? Eles podem exercer função estrutural, como é o caso da quitina e da celulose. A quitina sendo um polissacarídeo estrutural, que a gente encontra, por exemplo, na estrutura exoesquelética de insetos. E a função da celulose, que apresenta a função de constituir a parede celular da célula vegetal, tá? Ele também tem função de reserva energética, como é o caso do amido, que é a reserva energética dos vegetais, e do glicogênio, que é o tipo de reserva energética animal, tá? Só relembrando para vocês, glicogênio em nosso organismo você encontra como molécula de reserva energética, né? Geralmente depositada nos músculos e no fígado, ok? Ainda para a gente não fugir, né, não deixar essa visão, lembrar, carboidrato tem função energética, função estrutural e também função de comunicação celular. Um exemplo dessa questão da comunicação celular é o que ocorre com o glicocálix, que é aquela rede de glicídios que fica externa à membrana plasmática e tem função de dar
a fronteira de comunicação entre células de um mesmo tecido ou até mesmo de tecidos diferentes. Então, ela está na linha de comunicação, ok? Vamos dar uma olhada aqui nessa questão do Enem 2007. Ao beber uma solução de glicose, C6H12O6, portanto, glicose é um monossacarídeo do tipo hexose, 6 carbonos. Um corta-cana ingere uma substância, letra A, que, ao ser degradada pelo organismo, produz energia e que pode ser usada para o movimento do corpo. Uma alternativa interessante. Estou pegando a substância para gerar energia. Esse é o papel da glicose, gerar energia para o corpo. A letra B, inflamável, que, queimada pelo organismo, produz água para manter a hidratação das células. Né? É uma alternativa um pouquinho esquisita, né? Letra C, que eleva a taxa de açúcar no sangue e é armazenada na célula, o que restabelece o teor de oxigênio no organismo. Tá? Então, quando ele bebe essa substância, ela eleva a taxa de açúcar no sangue, que é armazenada na célula. Tá? O que restabelece o teor de oxigênio com o organismo. Essa parte final aqui estraga um pouquinho a proposta da questão. Né? A letra D, insolúvel em água, o que aumenta a retenção de líquidos pelo organismo. Tá? Então, essa substância aqui, ela não é insolúvel em água, pelo contrário, ela tem alta solubilidade em água. Então, a letra D não faz muito sentido. E a letra E diz de sabor adocicado que, utilizada na respiração celular, fornece CO2 para manter estável a taxa de carbono na atmosfera. Então, é um finalzinho também aqui, que invalida a alternativa como resposta. Assim, portanto, para essa questão, a melhor alternativa é a letra A, ok? Acompanha comigo esse esqueminha aqui, falando das proteínas, perfeito? O que são as proteínas? Elas são polímeros de aminoácidos, um rosário de aminoácidos. E o que é um aminoácido? É essa estrutura que eu estou destacando aqui no cantinho. O aminoácido ele tem um carbono central, alfa, esse carbonozinho aqui, que eu marquei ele de amarelo, certo? E ele está ligado a 3 radicais fixos, que é um grupamento amino, um grupamento ácido e um hidrogênio, ok? Esse último elemento que se liga ao carbono é um radical variável, que é o que dá identidade a esse aminoácido. Então, os aminoácidos se ligam entre si por ligações peptídicas durante um processo chamado de tradução ou síntese proteica para formar as proteínas. Tá? Então, essas proteínas vão cumprir diversas funções. As proteínas cumprem todas as funções no ambiente celular, exceto uma, que é armazenar informação genética. Isso sempre fica a cargo do DNA ou do RNA. Essas funções das proteínas podem ser estruturais, né, que é o que a gente chama de função plástica, pode ser transportadora, como, por exemplo, a hemoglobina, que transporta oxigênio pelo organismo, pode ser catalisadora, como a gente viu aí, né, sendo as enzimas atuando nas reações bioquímicas, controlando e acelerando os processos de reações bioquímicas. Então, quando eu penso em proteína, eu penso numa estrutura que tem múltiplos papéis e que, quando eu olho para a essência dela, ela, na realidade, não é nada mais, nada menos do que um polímero de aminoácidos. Ok? Então, vamos ver uma questãozinha relacionada às proteínas. Enem 2007. Na década de 1940, na região centro-oeste, produtores rurais, cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa, que constituiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes foram o prato principal desses produtores. Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em. Então, se liga bem comigo, pessoal. O que eles não estão comendo? Eles não estão comendo carne, tá? Se eles não estão comendo carne, o que eles não estão ingerindo? Eles não estão ingerindo proteínas, tá? Eles estão com uma baixa ingestão de proteínas. E as proteínas, elas são feitas de quê? A gente viu ali que elas são feitas de aminoácidos. Esses aminoácidos, por sua vez, eles são classificados em 2 grupos principais, tá? Os aminoácidos que nós chamamos de naturais, tá? Aminoácidos naturais,
que são aqueles aminoácidos que a minha célula sabe fabricar, e os aminoácidos que nós chamamos de essenciais. Esses aminoácidos chamados de essenciais, a minha célula não tem capacidade de fabricá-los. E por esta razão, meu organismo precisa ingerir isso na dieta. Então, portanto, olha que coisa lógica. Eles pararam de comer carne. Portanto, eles estão privando o acesso a alguns aminoácidos. Os naturais, menos problemas, né? Porque eu consigo produzir dentro da minha célula, mas os essenciais eu não consigo produzir. Assim, portanto, a suplementação nutricional desses indivíduos deveria ser de aminoácidos essenciais. Perfeito? Aí, portanto, essa questão é super direta, resposta correta na letra D. Aminoácidos essenciais. Mais uma questão aqui, Enem 2016. Olha bem, ó. O paclitaxel é um triptofano, é um tetrateno polidroxilado que foi originalmente isolado da casca do Taxus brevifolia, que é uma árvore de crescimento lento e em risco de extinção. Mas agora ele é obtido por uma roda química semissintética. Esse fármaco é utilizado como agente quimioterápico no tratamento de tumores de ovário, mama e pulmão. Seu mecanismo de ação antitumoral envolve sua ligação à tubulina, interferindo com a formação dos microtúbulos. De acordo com a ação antitumoral descrita, que função celular é diretamente afetada por essa droga, tá? Então, olha como é simples, pessoal. Ele está falando aqui que ela interfere diretamente com a formação de quê, pessoal? Da tubulina, tá? Que é essencial para produzir microtúbulos. Então, presta bem atenção nisso, ó. Quando eu penso na tubulina, certo? Vou botar aqui tubulina. Ela é uma proteína que vai formar microtúbulos, que por sua vez é responsável direto pela formação do fuso mitótico, tá? Pela formação do fuso mitótico. E esse fuso mitótico entra direto no processo de divisão celular. Faz todo sentido porque, assim, o que eu estou querendo fazer com o uso dessa droga? Impedir processos tumorais. E o que é um tumor? É quando as células se rebelam, mudam a sua programação genética e começam a se replicar descontroladamente. Aí a lógica é bem simples, ó. A droga que eu estou aplicando impede a formação da tubulina. Sem tubulina eu não faço fuso mitótico. Sem fuso mitótico eu não consigo fazer divisão celular, impedindo assim que as células tumorais se multipliquem. O problema técnico é que essas drogas nunca atuam só nas células tumorais, ela atua nas células saudáveis também, impedindo que as células saudáveis, caso seja necessário se replicar, também não consiga fazê-lo. Tá? Esse é um dos efeitos adversos desse tipo de droga. Mas aqui, não, sem sombra de dúvida, não tem dúvida nisso. A resposta é letra A. A ausência da tubulina, a interferência na tubulina, impede a formação do fuso mitótico, impedindo a divisão celular. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? A gente vai resolver outras questões de outros temas, sempre agrupando por tema para facilitar o acompanhamento aí de vocês, beleza? Então, nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e até breve.